Eu até duvidava do jejum intermitente até ver o que ele faz nas suas artérias quando você tem 60 anos. E eu vou ser bem sincero, durante algum tempo eu achava que o jejum intermitente era mais de uma dessas modinhas passageiras, mais um daqueles hábitos de internet que alguns influenciadores talvez ficam propagando e inventando por aí, que todo mundo vai seguindo sem entender direito, vai fazendo porque tá todo mundo fazendo e que daqui a alguns anos talvez ninguém mais vai lembrar. Eu vi influenciadores digitais, eu via influencers falando sobre a janela de alimentação, sobre o protocolo 16/8, comer determinados horários e pensava, talvez isso seja coisa de quem quer só emagrecer, não tem nada a ver com saúde de verdade, principalmente com a saúde do coração e da circulação. E como cirurgião vascular, meu foco sempre foi outro. Só que eu procurei saber o que acontece dentro das artérias quando nós adotamos esse estilo de vida e durante algum tempo eu te confesso que eu não vi essa conexão entre pular o café da manhã e ter artérias saudáveis, até que eu comecei a ler os estudos, não só aqueles artigos de blog, não só posts de Instagram, estudos de verdade, publicados em revistas como The New England Journal of Medicine, Circulation, Cell Metabolism, várias revistas, e o que eu encontrei me deixou realmente surpreso, porque o jejum intermitente ele não é sobre emagrecer essencialmente, pelo menos não é só sobre isso. O que a ciência tem mostrado é que quando você dá ao seu corpo períodos regulares sem comida, algo acontece dentro dos vasos sanguíneos. As artérias podem se recuperar de lesões que já ocorreram durante a vida. E isso surge porque a inflamação diminui, o endotélio se fortalece, essas placas de gordura, de colesterol que vão entupindo os vasos sanguíneos, que vão estreitando as artérias, elas vão reduzindo. E em pessoas acima de 60 anos, que é exatamente o público que mais precisa proteger o coração e os vasos sanguíneos, esses efeitos são ainda maiores. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que o jejum intermitente faz nas suas artérias, nos vasos sanguíneos, na sua saúde cardiovascular. A gente não vai falar de dieta, de emagrecimento, de perda de peso, a gente vai falar de ciência vascular pura. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Não esquece de se inscrever no canal clicando no botão vermelho que fica aqui embaixo. Deixa sua curtida, seu like para eu entender que você se interessou por esse tema. E se você aprende bastante com os meus vídeos e gosta da minha forma de explicar e quer melhorar ainda mais a sua saúde circulatória, você pode desbloquear muitos benefícios aqui dentro do canal do YouTube, se tornando um membro assinante. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro ou um link na descrição. Mas vamos embora para o nosso tema de hoje. Mas antes de entrar nos efeitos vasculares, eu quero te explicar o que acontece no seu corpo quando você para de comer por algumas horas. Porque é aí que tudo acontece. Quando nós nos alimentamos, o corpo entra em um estado onde nós estamos alimentados, né? A insulina sobe, a glicose circula nos vasos sanguíneos, o corpo ele está ocupado, o nosso organismo está digerindo os alimentos, absorvendo, armazenando energia. E nesse estado alimentado, o corpo ele está em modo de construção, de armazenamento. Ele não quer desperdiçar nada. Só que quando você para de comer por algum tempo, por 6, por 8, por 12, 14, até 16 ou 20 horas, dependendo do protocolo e, claro, da sua saúde, o corpo entra num estado completamente diferente. A insulina que antes estava alta cai, a glicose diminui e o corpo ativa um mecanismo ancestral de sobrevivência chamado de autofagia. A autofagia é literalmente o corpo comendo a si mesmo, mas de uma forma boa. Ele começa a recircular, reaproveitar células danificadas, proteínas defeituosas, organelas, pedaços do seu corpo que estão envelhecidos, que não funcionam adequadamente. É como se o seu corpo fizesse uma faxina interna, remove o lixo celular que acumula ao longo do tempo. E é esse mesmo lixo celular que é aquilo que pode danificar os seus vasos sanguíneos, pode depositar na parede das artérias, causando um entupimento, um enrijecimento dos vasos sanguíneos. Tem um pesquisador japonês chamado Yoshinori Oshumi, que recebeu um prêmio Nobel de Medicina de 2016 justamente por desvendar, por descobrir, nos explicar esses mecanismos da autofagia.
E desde então a ciência tem mostrado que esse processo é importante para a nossa saúde cardiocirculatória. Mas vamos entender os efeitos específicos de como isso vai, digamos, regenerar o nosso corpo de dentro para fora. O primeiro efeito do jejum intermitente nas nossas artérias é a redução da inflamação crônica. Uma inflamação crônica de baixo grau é um motor que vai nutrindo a aterosclerose. Ela vai corroendo a parede das artérias, atrai células de defesas que vão formar placas de colesterol que vai transformando os nossos vasos sanguíneos que antes estavam saudáveis em uma bomba relógio. O jejum intermitente reduz essa inflamação vascular. Tem um trabalho de 2019 da Cell Metabolism que foi feito no Mount Sinai Heart em Nova York, que avaliou alguns participantes saudáveis. E essas pessoas praticaram o protocolo de jejum intermitente 16/8 durante 12 semanas. E esses resultados mostraram a redução significativa dos níveis de monócitos inflamatórios, que são células de defesas que vão iniciar o processo de aterosclerose. Os pesquisadores descobriram que durante o período de jejum, o seu corpo reduz a liberação de células inflamatórias na corrente sanguínea e é como se esse jejum dissesse para o seu sistema imune: calma, não precisa atacar as artérias, nós somos todos amigos. E quando essa inflamação reduz, as placas param de crescer e as artérias param de ser danificadas. E com isso, claro, o risco cardiovascular cai. O segundo efeito é a melhora da função endotelial. O endotélio é aquela camada finíssima de células que reveste o interior de todas as artérias. Quando o endotélio produz óxido nítrico, ele está saudável, ele produz uma substância que mantém as artérias relaxadas, flexíveis e o sangue vai fluindo livremente. Quando o endotélio ele está danificado, está doente, as artérias ficam contraídas, estreitas, enrijecidas e o sangue não passa com fluidez. A pressão sobe, o risco de AVC, de infarto aumentam e o jejum intermitente vem para melhorar a função desse endotélio. Então, um trabalho de 2020 da revista Nutrients, que avaliou os adultos com idade entre 55 e 70 anos que praticaram o jejum intermitente durante 2 meses, foram 8 semanas, e a função endotelial foi medida através de um ultrassom para ver a dilatação dos vasos sanguíneos. E o grupo que praticou o jejum intermitente apresentou uma melhora de até 25% na capacidade das artérias de dilatar e permitir com que mais fluxo sanguíneo passasse ali dentro da nossa saúde, dos nossos vasos sanguíneos, e isso foi comparado com o grupo de controle. 25% significa que as artérias ficaram melhores, digamos assim, em 1/4 das pessoas que foram pesquisadas. E isso é mais pronunciado, esse efeito pode ser ainda maior em participantes acima de 60 anos, que são exatamente aqueles que mais precisam dessa proteção. O terceiro efeito é a redução, a resistência à insulina, e isso nos protege contra a glicação, que é como se fosse a glicose alta, como se ela caramelizasse os nossos vasos sanguíneos, a proteína das nossas artérias de dentro para fora, tornando as nossas artérias rígidas e quebradiças. Esse processo chamado de glicação é um dos principais mecanismos de envelhecimento vascular. E o jejum intermitente reduz a resistência à insulina, que é um hormônio intensamente inflamatório, e isso significa que o corpo precisa de menos insulina para controlar a glicose, então ele fica menos inflamado. Menos insulina circulando também são menos picos de glicose alta, baixa, e isso diminui a glicação dos vasos sanguíneos. Tem um trabalho de 2018 com 71 participantes com síndrome metabólica que participaram de protocolos de jejum intermitente durante 4 meses, e os pesquisadores mostraram que a redução da resistência à insulina, que o controle dos níveis de glicose em jejum e os marcadores da glicação avançada, todos esses parâmetros melhoraram. E, lógico, isso refletiu nas artérias desses participantes que estavam literalmente envelhecendo mais devagar. Deixa eu só te dar um recado que eu lembrei aqui, prometo que eu vou ser bem rápido para não cortar o seu raciocínio, mas não sei se você já conhece o nosso livro, o SOS Má Circulação e Trombose,
que já está disponível na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre. O link está na descrição desse vídeo. É uma forma de você continuar aprendendo mais conosco, cuidar melhor da sua saúde cardiovascular. Quando terminar o vídeo, vai na descrição, lá você vai encontrar também outras formas de continuar aprendendo com a gente. Uma delas é através do nosso programa avançado de combate às doenças cardiovasculares, o protocolo antitrombose. Tem 2 e-books para vocês, que são livros eletrônicos, um com dicas práticas para acabar com veias entupidas, dor, peso, cansaço e inchaço nas pernas, e um outro e-book com dicas práticas de como combater a má circulação pela sua alimentação. Mas vamos voltar para o nosso raciocínio aqui, que é o 4º efeito do jejum intermitente, que é ativar a autofagia vascular. Eu falei lá no início da autofagia, que é aquele processo de faxina interna. Então, o jejum intermitente pode acelerar esse efeito dentro das células que formam a parede dos vasos sanguíneos. Então, quando nós jejuamos, as células endoteliais, as células musculares das nossas artérias, elas começam a reciclar alguns componentes danificados. Proteínas oxidadas, mitocôndrias, que são componentes celulares defeituosos, removem restos celulares. Tudo isso é digerido e reaproveitado pelo nosso organismo. É como se as artérias fizessem uma reforma interna, igual a sua casa. Você não vai demolir a sua casa e fazer outra. Você vai reformar um encanamento aqui, consertar uma privada, trocar uma fechadura, às vezes consertar uma torneira. Tem um estudo publicado em 2019 na revista Autophagy que demonstrou que essa autofagia induzida pelo jejum reduz o acúmulo de substâncias oxidadas nas nossas células. Então é como se as suas células, o seu corpo fizesse uma reforma interna, assim como o exemplo que eu dei da casa. Quando essa autofagia funciona bem, as placas têm menos material ruim para se formar, menos lixo para acumular dentro da nossa saúde cardiovascular. E quando essas substâncias não se acumulam, as artérias ficam abertas e o sangue flui livremente. 5º efeito agora é a redução da pressão arterial. Isso é verdade. A pressão alta, a hipertensão, é um dos maiores inimigos das nossas artérias e ela força o sangue contra a parede dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles têm que comportar uma pressão muito intensa e isso causa lesões que vão se acumulando ao longo dos anos. O jejum intermitente pode reduzir a pressão, pode corroborar. Claro que ela não vai substituir os tratamentos médicos tradicionais, mas ela pode contribuir. E é isso que mostra um estudo de 2021, uma meta-análise que reuniu 11 trabalhos clínicos com mais de 800 participantes. E foi possível perceber nessa pesquisa que o jejum intermitente reduziu a pressão sistólica em torno de 4 a 6 milímetros de mercúrio. Isso pode até parecer bem pouco, mas uma redução de cada 2 milímetros de mercúrio já é capaz de reduzir a morte por doença cardíaca em 7%, de infartos, e de AVC em até 10%. E esses números são gigantes quando aplicados em milhões de pessoas ao redor do mundo. 6º efeito é a melhora do perfil lipídico das gorduras no nosso sangue. O colesterol, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, quando ele fica oxidado, é um dos principais vilões da aterosclerose. Então o LDL oxidado vai infiltrando na parede das artérias e inicia a formação dessas placas que entopem os vasos sanguíneos. O jejum intermitente melhora o perfil lipídico, ou seja, melhora o nosso colesterol de várias formas. A primeira delas é reduzindo os triglicerídeos, a segunda é abaixando o LDL, que é o colesterol ruim, e a terceira é aumentando o HDL, que é o colesterol bom. Só que o mais importante é o 4º efeito, que é impedir a oxidação do LDL, que é quando ele fica reativo e grudento. Tem trabalhos na revista Obesity de 2020 com mais de 100 pessoas que mostram que o sobrepeso é um dos fatores de risco cardiovasculares mais importantes e que pessoas que praticaram o jejum intermitente por 12 semanas tiveram redução em vários desses marcadores que nós citamos, mas principalmente o LDL oxidado. Então teve alguma melhora do triglicerídeo, do LDL, do HDL também, até foi um dos mais modestos, uma das menores melhoras quando eu li esse trabalho, mas o LDL oxidado,
que é a forma mais perigosa do colesterol, esse sim, realmente melhorou. Mas eu sei que algumas pessoas ficam com dúvidas na prática, né? Como fazer o jejum intermitente? Como que nós podemos colocar isso no nosso dia a dia? Um dos protocolos mais estudados e talvez um dos mais seguros é o protocolo 16/8, que você come, por exemplo, em uma janela de 8 horas e jejua durante as outras 16 horas. Aí você pensa, mas eu vou ficar 16 horas sem comer? Talvez você pode aproveitar o horário do sono. Então, na prática, isso pode significar, por exemplo, você jantar às 20 horas e fazer a primeira refeição do dia seguinte ao meio-dia. Você já fez esse período de jejum. Claro que depende da sua saúde. Então, se você tem algum problema, por exemplo, já teve vários infartos, tem algum comemorativo de saúde, é importante buscar auxílio médico. Então, isso não é para todas as pessoas de forma indiscriminada. Mas durante o jejum você pode inclusive beber água, chá sem açúcar e o café preto. Só que lembra que não é para todo mundo, tá bom? Pessoas, por exemplo, com diabetes que tomam remédios para baixar o açúcar, talvez pode reduzir demais. Pessoas que estão grávidas, né? Não devem privar o bebezinho que está em desenvolvimento de alimentos. Pessoas com transtornos alimentares, pessoas que tomam medicamentos que têm que ser ingeridos com alimento para melhorar a absorção. São alguns dos exemplos de pessoas que precisam ter cautela. Se você tem mais de 60 anos, nunca jejuou, não precisa ser todo esse período, começa devagar. Começa talvez com 6 horas de jejum, depois 8 horas, depois 12 horas, vai aumentando gradualmente até chegar às 16 horas, ou até mesmo, se você gostar e sentir essa melhora, protocolos maiores de 20, 22 horas. O corpo precisa se adaptar, não é de uma hora para outra. E durante essa janela de alimentação, né, o principal é a qualidade do que você come. Isso é mais importante do que a quantidade. Não adianta você jejuar 16 horas e depois comer ultraprocessados, fritura, massas, açúcar. O jejum vai potencializar os efeitos de uma alimentação saudável. Ele não substitui cuidados básicos. Não adianta continuar fumando, errando no álcool. Então ele é uma ferramenta para a gente ter mais saúde, não um mistério guardado às 7 chaves aí que eu acabei de desvendar, não é isso? E depois de tudo que eu te mostrei, eu quero que você entenda que realmente eu mudei de opinião. O jejum intermitente não é uma modinha, não é uma dieta de internet, é um mecanismo biológico ancestral que a ciência moderna está finalmente compreendendo melhor. Então, realmente, os trabalhos mostram que ele reduz a inflamação nos vasos sanguíneos, melhora o funcionamento do endotélio, que é a camada interna da nossa saúde cardiovascular, reduz a resistência da insulina, melhora as gorduras do nosso corpo, ativa a autofagia e tudo isso acontece dentro do nosso corpo, dentro dos vasos sanguíneos de forma silenciosa a cada período que nós praticamos o jejum intermitente. E mais bonito que isso é gratuito, né, gente? Não é mais um remédio que você vai ingerir, não custa nada, não precisa de suplemento, não precisa de receita médica, digamos assim, de prescrição. Talvez orientação médica seja importante, principalmente se você tiver algum problema de saúde. O principal que você vai precisar é só disciplina e conhecimento. E conhecimento, claro, eu acabei de te dar nesse vídeo completo que nós fizemos hoje. Mas agora eu quero saber se você aprendeu bastante coisa legal aqui comigo no vídeo de hoje. Talvez tenha sido até melhor do que uma consulta médica que você já pagou por aí, não foi tão bem atendido, com tanta informação de qualidade, tanta riqueza de detalhes. Se a resposta for sim, eu te convido para entrar na nossa área de membros assinantes aqui do canal, porque lá tem muito mais para vocês. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro e você vai desbloquear dentro da plataforma do YouTube. Você não vai para um outro site, outro aplicativo. Você vai desbloquear muitos benefícios. Você vai acessar cursos, roteiros, artigos, postagens, receitas e muito mais. E não esquece também do nosso livro físico. Já está na Amazon, na Shopee, no Mercado Livre. O link também está na descrição desse vídeo. Lá você encontra suplementos, lá você encontra o nosso programa avançado, os nossos livros eletrônicos, muitas coisas para te ajudar a cuidar ainda mais da sua saúde cardiovascular e até mesmo os nossos projetos sociais. Tem um Pix do Instituto Antônio Casselli, caso você queira contribuir com pessoas que cuidam, né, que lutam contra problemas de má circulação e trombose. O melhor remédio para tratar qualquer doença é a prevenção, é debelar o mal antes dele acontecer. E eu quero te dar um passo a passo, um método organizado para você colocar em prática e blindar as suas veias contra
trombose, embolia, formação de coágulos, você vai clicar agora num card que vai aparecer aqui em cima. Ele vai te levar para um outro vídeo do canal que está imperdível. Eu garanto que você não vai se arrepender e é claro que eu vou estar te esperando lá. Até o nosso próximo encontro.